Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Olá, amiguinho! Tudo bem com você? Comigo está ótimo! Eu sou a tia Polly e estou aqui para contar histórias maravilhosas para você, amiguinho! Amiguinho, você sabe o que é autoconhecimento? Essa palavra grande, esquisita. Autoconhecimento é quando você conhece a si mesmo e entende as suas qualidades e os seus defeitos. E sabendo disso, você pode controlar os seus sentimentos. Por exemplo, se por acaso você se acha tímido, uma criança tímida, que não gosta muito de falar em público, mas você sabendo que você é uma pessoa tímida, você pode usar isso sempre para o bem. Você pode estar ajudando as pessoas nos bastidores, você pode estar escrevendo coisas extraordinárias, você pode ser uma bela de uma leitora, um leitor. Muitas coisas podem fazer os tímidos, sabia? A história de hoje é uma história bem conhecida por todos vocês. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Mas nessa história nós vamos conhecer um personagem que ele se conhecia muito bem. Ele tinha um autoconhecimento, olha, elevadíssimo, sabia? Essa história está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Conta que Davi era um jovem, era muito jovem, e os seus irmãos eram soldados. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava lá das ovelhinhas de seu pai. Um dia, o pai de Davi, Jessé, chamou ele para levar comida para os seus irmãos. Seus irmãos estavam, olha, numa guerra contra os filisteus. E os filisteus, um povo muito mau, estava sempre ameaçando o povo de Deus e queria que o povo de Deus fossem escravos dele. Ao chegar no acampamento, Davi, ele viu Golias, o gigante filisteu, um homem de quase 3 metros de altura. Ele era imenso. E Golias, ele era guerreiro desde quando ele era criança. Uau. Davi, quando chegou no acampamento, onde estavam seus irmãos, ele escutou o gigante ameaçar todos, dizendo assim: eu desafio todo o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Davi não era guerreiro e nem era soldado como todos aqueles que estavam ali naquela batalha. Mas ele disse: quem é esse filisteu para estar ameaçando o povo de Deus? Porque os soldados, os seus irmãos e todos aqueles que estavam ali estavam morrendo de medo. Viram que Golias era um homem muito grande. Como enfrentar um homem desse? Um guerreiro, um homem mau? Até de olhar para ele, eles ficavam tremendo de medo. E Davi disse: quem é esse daí que está ameaçando o povo de Deus? Eu vou enfrentá-lo. Se ninguém quer enfrentá-lo, eu vou enfrentá-lo sim. Olha para aí que ousadia. Então essa ousadia de Davi chegou aos ouvidos do rei, até então rei Saul. O rei Saul estava lá no acampamento. Então Saul chamou Davi e Davi disse assim: ninguém pode ficar com o coração abatido por causa de um filisteu. O teu servo aqui, lutará com ele. Então o rei Saul alertou o Davi dizendo assim: mas você é apenas um rapaz jovem, você não tem condições nenhuma de lutar contra aquele homem. Ele é guerreiro desde sua mocidade, ele é guerreiro desde criança. Você não tem condições. Então o que é que você faria na situação de Davi? Porque o próprio rei disse para Davi que ele não tinha condições, que ele era jovem demais e que o guerreiro filisteu, ele sabia lutar desde criança, ou seja, ele sabia de todas as artes marciais da guerra. O que você faria no lugar de Davi, amiguinho? O rei, ele não conhecia Davi. Ele só julgou pela aparência dele e porque ele estava vestidinho de pastor de ovelhas. E os irmãos de Davi estavam ali rindo da cara dele. Você não consegue, você tá louco, mano. Até os irmãos não conheciam Davi direito. Mas deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Davi se conhecia a si mesmo. Ele conhecia as suas fraquezas, ele conhecia os seus defeitos, ele conhecia também as qualidades que ele tinha.
E ele respondeu para o rei que todas as vezes que ele cuidava das ovelhinhas dele, o Senhor Deus ajudava ele. Ele relatou ao rei que para cuidar das ovelhas ele tinha que enfrentar leões e ursos grandes também, como aquele gigante filisteu. Ele disse: olha, rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando vem um urso ou um leão e rouba algumas de minhas ovelhas, vou atrás dele, eu dou um golpe no leão ou no urso e livro a minha ovelha da boca dele. E quando ele vem correndo atrás de mim, eu dou golpes, eu me pego na juba dele, eu jogo pedras, eu faço tudo, mas me livro deles. Porque Davi, ele sabia que precisava defender as ovelhinhas, porque as ovelhinhas são frágeis, inofensivas, e os ursos e os leões são animais selvagens, que só querem pegar a ovelhinha para matar. Mas Davi não deixava, não. Então ele usava as armas que ele tinha, eram com golpes de cajado, era com as pedras, era pulando em cima deles, mas livrava de toda forma. Porque Davi sabia, como eu disse a você, ele se conhecia, ele sabia que sozinho ele não conseguiria enfrentar aqueles ursos e aqueles leões. Ele sabia e ele tinha coragem, porque ele sabia que a confiança dele vinha de Deus. Porque só Deus poderia livrar Davi da morte. E só Davi poderia livrar as ovelhinhas da morte também, não é verdade? Aí foi quando o rei Saul ouviu tudo que Davi falou sobre a coragem dele de defender as ovelhas e a força de vontade dele em lutar com aquele gigante filisteu. Ele disse assim: tá bem, você me convenceu. Eu deixo você lutar com o gigante filisteu, mas você vai ter que usar a minha armadura. E aí Davi tentou colocar aquela armadura toda, mas o Davi era muito baixinho, pequeno, devia ser magrinho. E o rei Saul era grande, vistoso. Não era como o gigante Golias, mas ele era grande e era guerreiro também. E Davi não estava acostumado com aquelas vestes todas, eram muito pesadas. Mas Davi vestiu, porque ele era obediente, obedeceu ao rei, vestiu, pegou a espada, mas ele não conseguia nem andar direito. Ele disse: me perdoe, rei, mas eu não vou usar isso não. Então ele foi até o riacho, pegou 5 pedrinhas e com o seu próprio cajado e a roupinha que ele usava para pastorear as ovelhas, ele foi lá enfrentar o gigante filisteu Golias. Ah, e ele levou também uma funda, que é uma tiradeira de pedras, sabe? Que ele usava para defender as ovelhas dos animais selvagens. Então, mais uma vez, Davi sabia que ele não poderia usar aquelas armas pesadas que o rei Saul ofereceu, aquele escudo e aquela espada, porque ele entendeu que com aquilo ali ele não ia conseguir nunca. Ele, com as suas próprias armas do seu dia a dia, ele conhecia quais armas ele deveria usar. E foi com uma pedrinha que ele atingiu a cabeça do gigante filisteu. Com um único golpe da pedra, o gigante filisteu caiu no chão e Davi foi vitorioso nessa batalha. E todos ficaram impressionados e gritavam: Davi, viva Davi! Ele derrotou o gigante filisteu e trouxe paz ao nosso povo. Como é importante nós conhecermos as nossas qualidades, as nossas forças, mas também conhecermos as nossas fraquezas, os nossos defeitos, não é? E Davi, o nosso personagem de hoje, ele mostrou como é importante nós conhecermos, nós termos autoconhecimento e como o autoconhecimento pode nos ajudar. Você já imaginou se Davi, ele fosse enfrentar o Golias com aquela armadura toda, com aquele cajado, com aquela espada, com aquele escudo, não sabia nem andar direito? Imagina, Golias ia acabar com ele rápido, não é? Uma ótima qualidade de Davi, que ele era extremamente corajoso e ele também era confiante em Deus. Ele confiava no Pai. Você e eu, amiguinhos, devemos confiar no Pai. Que independente das situações que aconteçam na nossa vida, o nosso Pai está sempre conosco e nós devemos confiar no seu poder. Nós, amigos, eu, você, criança, adulto, todo mundo temos um defeito imenso, o pecado. E a gente não pode livrar-se do pecado sozinho, não. Só Jesus pode tirar o pecado de nós, porque o pecado nos enfraquece.
e nos faz morrer. Mas a Bíblia diz lá em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então a gente tem que confiar em quem? Em Jesus, que Jesus pode e Jesus estará ali nos ajudando e tirando o nosso pecado. Então, amiguinho, olha, fica ligado e não deixa a fraqueza do pecado dominar a sua vida. Confia em Deus e pede a Deus ajuda para o seu autoconhecimento, para que você conheça as suas qualidades e as suas dificuldades também, e assim ser vencedor, assim como aconteceu com o Davi. Amém? Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para os seus amigos. Um beijo grande da tia Polly. Fica com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau!